Pessoal, boa tarde. Aqui é a Fátima. Vamos falar hoje sobre alguns florais de Bach. Hoje é a nossa penúltima aula, então amanhã nós teremos a nossa última live falando dos últimos florais de Bach. E hoje, então, antes de começar a falar sobre os florais que estão programados para ser falados hoje, eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, mostrar para vocês que eu tenho aqui, né, a minha caixinha com os meus florais, que eu já adquiri há alguns anos, né, que eu sempre gostei de estudar sobre os florais, e eu adquiri. Então, eu tenho todos. Alguém vai me dizer assim, precisa comprar todos? Não. Até porque, quando a gente trabalha com o floral, a gente consulta o cliente, passa para ele os florais que ele precisa tomar, e ele então vai providenciar que ele seja manipulado lá na farmácia de manipulação, que é o local apropriado para fazer isso, ok? Agora, e até porque, como eu falei, a gente também toma em torno de 6 florais. Então, para você comprar os 6 florais, você vai ter um custo grande. Quando você já tiver bem conhecedor do seu tipo, qual o seu floral, e você concluir que são 2 ou 3 florais, você até pode adquirir. Então, vamos fazer um resumo, eu já falei disso anteriormente, como que a gente vai ingerir o floral. O rescue, que é aquele para os socorros, esse sim eu recomendo que você tenha em casa, naquelas situações de emergência, de um susto, por algum motivo, quando você vai vai no dentista e isso não é uma coisa bacana para você vai fazer uma prova, um teste, então você pode, ou uma cirurgia, você pode ter o rescue para você utilizá-lo nessas situações de emergência. Lembrando que ainda lá na segunda aula, quando a gente falou do rescue, eu falei que tem um rescue associado a alguns florais. Por exemplo, quando eu tô com um excesso muito grande de canseira, eu tenho 5 florais do rescue associado ao olive. A gente vai ter o floral associado naquela situação em que eu preciso naquele momento, ok? Como que eu vou tomar? 4 gotas, que eu posso pingar diretamente na língua, ou 4 gotas que eu vou colocar num copo e vou tomando aos poucos, ok? Numa forma que eu vou, naquela situação de emergência, eu vou tomando e vou me acalmando, tá ok? É assim que eu tomo, então, o resto. Os demais florais, eles são 2 gotas, né? Que aí eu posso pedir para fazer lá na farmácia, nesse caso pode associar até 6 florais diferentes, ou depois que eu sou conhecedora do meu tipo e já tenho o meu floral de tipo, que pode ser 1, 2 ou 3, eu posso então adquirir o estoque, que é aquele que vem lá na Inglaterra, e aí sim eu vou colocar num copo com água ou numa garrafinha, e eu vou colocar 2 gotas desses florais e vou tomando ao longo do dia. Quando essa água vai acabando, eu vou repondo essa água. E até o fim do dia, então, eu vou consumir toda a água e dessa forma eu vou estar consumindo também as gotas dos florais, ok? Então, quando a gente já domina o nosso tipo e sabe qual é o nosso floral, nós podemos fazer aquele longo tratamento de descascar a cebola comprando o estoque, né? E não precisando, então, manipular naquele frasco maior que eu tomo 4 gotas 4 vezes ao dia. Ok. Então, além de mostrar aqui, eu quero mostrar para vocês também uma coisa bacana que você pode comprar em livrarias, né? Que são todos eles, tá? Bem separados, né? E atrás ele tem, então, uma explicação sobre cada floral. Então, é bem legal, porque daí você vai manipulando
e vai conhecendo os florais. Eu tenho, esse aqui eu trouxe adquiri lá na casa do Dr. Bach, que também ele tem as fotos dos florais, e atrás então ele tem a explicação, só que aqui no caso é em inglês, porque eu comprei lá, tá? E eu tenho uma série de livros, né, que para quem me solicitar lá naquele grupo do WhatsApp, que eu vou mandar o material, no material que eu vou mandar, vai ter então a referência de todos esses livros aqui para quem quiser se aprofundar. Olha que bonitinho aqui, ó. Os remédios do Dr. Bach para os animais, né? Para quem gosta aí dos pets e tem o bichinho de estimação, é muito bacana, tá ok? Então, seria isso. Agora, eu vou diminuir aqui para nós começarmos a aula de hoje, tá? Vou colocar aqui no cantinho, vou virar aqui para eu ficar retinha. Vamos começar então falando do grupo 7, né? Que é a preocupação com o bem-estar. Opa, desculpa, esse de 7 é de amanhã. Eu vi que estava muito adiantado, eu tô no final aqui. Oi, Lidiane, André, Aida, Silvia, tudo bem com vocês? Hoje, então, é o grupo 6. O grupo 7 é o último, que nós vamos ver amanhã, tá ok? Então, hoje nós vamos falar do grupo desalento e desespero. Olha quantos florais nós temos, gente, para desalento e desespero. Larch, Pine, Elm, Sweet Chestnut, Star of Bethlehem, Willow, Oak e Crab Apple, tá? Hoje eu vou falar para vocês aí de um deles que eu sou também. Até agora eu já falei para vocês que eu sou Chestnut Bud, o Impatience, e hoje eu vou falar mais um, que são os meus 3 florais, que eu sempre tenho que estar tomando, né, para ir fazendo esse descascar de cebolas, e de vez em quando eu ainda me pego falando, opa, tô ficando meio oak, né, que é o outro floral ali, opa, tô ficando meio impatience, então eu tenho que estar cuidando para que eu esteja sempre em equilíbrio. Então a gente é o tipo e a gente vai estar ou em desequilíbrio ou em equilíbrio, e o floral é que faz com que a gente fique em equilíbrio. E também o fato de eu conhecer o meu tipo me ajuda a ficar em equilíbrio, porque eu passo a ter um autoconhecimento, e isso faz com que eu fique atenta e não faça as coisas que são em função do meu tipo floral, ok? Vamos lá, o Larch. O Larch é falta de confiança. Olha que flor bonitinha, né? O Larch, então, é falta de confiança. O que é essa falta de confiança? É falta de confiança na capacidade de realizar alguma coisa, tá? Nós já falamos aqui, em outras aulas, do Gentian, que a pessoa faz, não se sai muito bem e daí desanima. Tá? Fui lá fazer um teste de emprego, não me saí bem, desanima. Fui fazer uma prova, não me saí bem, desanima. O Larch, ele nem tenta, tá? O gente, ele tenta. Aí quando ele não se sai bem é que ele desanima. O Larch não. O Larch é a pessoa do sentimento de inferioridade, tá? É os que não se consideram tão bons ou tão capazes quanto aqueles à sua volta. Pessoas que nem sequer tentam, ela nem tenta, porque estão certos de antemão que vão falhar. Isto vem de sua falta de autoconfiança e de quanto sempre se compararam com os outros. Então ela se compara com o outro e ela acha que ela não é capaz, tá? É útil para qualquer pessoa com falta de confiança. E olha lá,
antes de grandes eventos, como exames, entrevistas, exame de motorista e etc. Então, o Gentian também a gente indica nessa situação, né? Mas é quando ele foi, não se deu bem e aí desanimou. Agora aqui não, aqui a pessoa nem vai, ela nem quer começar, tá ok? Ela tem muito medo. Qual a qualidade positiva do Larte? Então, o Larte, ele vai ter mais confiança e fé em sua própria capacidade, tendo maior autoestima, pode agora tomar a iniciativa de correr riscos e não se preocupar com os erros ou sucessos. Porque o Larte, quando ele está no seu estado negativo, ele não quer nem saber de ter iniciativa de nada, tá? Ele não quer correr risco, porque ele tem medo do fracasso. Quando ele está no seu positivo, eles são conscientes do próprio potencial e trabalham na direção para alcançar os seus objetivos. Tudo bem, Dulce, Alessandra? Tudo bem com vocês? Agora, o Paine. Olha só o Paine, gente. É o Pinus, né? Que a gente conhece bastante aqui, é a florzinha lá do Pinus. O Paine é autorreprovação e culpa. Aqui nós vamos falar da culpa, né? Nós temos 3 florais aí vinculados com a culpa, que eu na próxima live eu vou falar do último, e aí a gente faz um comparativo entre os 3, tá? No caso do Paine, olha que interessante, pessoas que sentem culpa e autorreprovação, culpando-se pelos seus erros e pelo erro do outro. Veja, se culpa pelo erro do outro, ou de qualquer coisa que der errado. Então, qualquer coisa que der errado, o Paine acha que a culpa é dele, tendo ele feito ou não. É muito complicado uma mãe, por exemplo, um pai Paine, quando o filho faz alguma coisa, ele fica se culpando, se culpando, se culpando. E aí a pessoa fica se desmerecendo, tá? Elas acham que não merecem ser felizes nessa terra. Por quê? Porque a culpa é delas, né? Então o outro erra, o outro comete. Imagina um chefe, né, pai, um professor, o aluno vai mal e ele fala: pronto, eu é que fui culpado, eu que não fui um bom professor, que não dei a matéria direito, e fica então ali sofrendo, né, se achando culpado. Sempre humilde e se desculpando a toda hora. Então, aquela pessoa que vive se desculpando. Desculpa, desculpa, desculpa. Seu complexo de culpa acaba com o prazer pela vida. Mesmo quando tem sucesso, acham que poderiam ter feito melhor. Então, aquela pessoa que está elogiando, ela fala: imagina, de jeito nenhum. Capaz, podia ter feito muito melhor. Não ficou bom. Você que é muito bondoso de achar que eu fui bem, não fui bem. Então, o Paine, ele fica nessa situação. Oi, Cris. Qual que é a qualidade positiva do Paine? Tá? Energia e vitalidade renovadas e prazer de viver. Aceitação realista da responsabilidade. O que é meu, o que é teu, né? Já dizia, dai a César o que é de César, a Cristo o que é de Cristo, né? Quer dizer, separar as coisas, até que ponto é realmente, e trazer como responsabilidade e não como culpa. Não misturar essas palavras, né? Culpa é uma coisa sempre pesada, que leva a pessoa para infelicidade. Responsabilidade não. Eu sou responsável por isso, mas não ficar se culpando pela situação. Então, a aceitação de si mesmo e o entendimento de que não é necessário se recriminar, tá? Então, a pessoa não fica se recriminando o tempo todo. Como o Crab Apple, que a gente vai falar daqui a pouco, ele se autodesvaloriza. Só que enquanto o Paine se desvaloriza nos seus atos e atitudes, o Crab Apple, ele se desvaloriza pelo seu físico, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. O Paine, então, ele acha que ele não é digno de prazer. O Elmer.
sobrecarregado pelas obrigações impostas pela vida, tá? Então, é aquela pessoa, né, que tá se achando muito sobrecarregada. E geralmente isso é um estado temporário, indicado então para as pessoas que acreditam em sua capacidade, mas em certo momento acham que não poderão lidar com aquela situação, porque é uma fase de muitas obrigações. Diferente do Olive, que é aquele que está acabado, está cansado, não aguenta mais, né? Teve uma sobrecarga muito grande e ele não está dando conta. Aqui, o Elme são pessoas capazes, que geralmente se encontram em posições de muita responsabilidade e, de repente, se sentem sobrecarregadas pelas obrigações e se sentem incapazes de lidar com aquela situação. Como resultado, há uma perda temporária de autoestima com um consequente desânimo. Por isso que ele está aqui no grupo do desânimo, do desalento e do desespero. São pessoas que estão no momento da vida que elas acham que elas não vão aguentar. O que é um Elme positivo? Maior credibilidade em si mesmo, acredita mais que vai conseguir, recuperação da sua capacidade normal, volta à eficiência e à autoconfiança, capacidade de ver os problemas em sua verdadeira dimensão, entender as suas limitações pessoais e assumir apenas compromissos que podem realizar e cuidar de suas próprias necessidades. Tá? O Dr. Bach, veja que interessante, ele descobriu o Elme quando ele achava que não ia dar conta da sua missão. Então ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, que era criar um método de autoajuda, e ele chegou uma hora que ele achou que ele ia morrer antes, que ele não ia dar conta. E aí então descobriu o Elme. Então a gente considera que o Elme é a essência da missão, ok? Sweet Chestnut, angústia mental extrema, tá? Então, esse é uma angústia, vamos dizer assim, é o mais desesperado de todos esses aqui do grupo. É um extremo desespero, não consegue ver saída, é aquela pessoa que não vê luz no fim do túnel. Tem pessoas que ficam assim, né? Passam por um processo de separação ou de falência e não consegue, não vê uma luz no fim do túnel, tá? É para o desespero mental agonizante, descrita pelo Dr. Bach como o desespero sem esperança, daqueles que sentem que atingiram o limite da sua tolerância. Então a pessoa acha, oi Maria de Lourdes, tudo bem? Então é aquela pessoa que fala assim, cheguei, não dou mais conta. Quando a angústia é tão grande que parece insuportável e os que sofrem acham que chegaram ao limite da sua tolerância física e humana, tá ok? Ela tem então um desespero intenso, tá? Mais diferente do Gorse, lembra do Gorse que a gente falou anteriormente? Porque o Gorse desistiu de lutar, tá? E o Sweet Chestnut não. Ele não vê luz no fim do túnel, né? Mas ele continua andando pelo túnel. O Gorse, ele desiste, tá? Então, o Sweet Chestnut, ele não desiste de lutar, ok? E essa angústia, gente, ela pode ser momentânea, como eu falei, a pessoa passou por um divórcio e tal, mas também ela pode ser crônica, que pessoas que ficam, né, anos e anos e anos nessa situação de não ver luz no fim do túnel, ok? Qualidade positiva do Sweet Chestnut: libertar-se do desespero e do desânimo. Embora as circunstâncias externas podem não ter mudado, quer dizer, continua lá passando pelo processo de divórcio, continua lá passando pelo processo de cuidar
de um filho que tem muitos problemas, tá? Mas agora elas conseguem encarar a situação com otimismo e paz mental. Fé que a situação será resolvida. Capacidade de enfrentar as dificuldades com otimismo e paz mental. Tá? Então, como eu já falei antes, esse é o floral desse grupo, que é o que mais tem grau de desespero, ok? Star of Bethlehem, difícil de falar, é a estrela de Belém, tá ok? Então, gente, esse é um floral para pessoas que passaram por choques e traumas. Ele vai consolar e proteger pessoas que sofreram de traumas, seja abuso sexual, seja assalto, seja um acidente muito ruim, uma situação muito difícil, uma doença muito grave, e que isso deixou a pessoa, então, com esse trauma, tá? O Star of Bethlehem, ele vai ajudar. Então, para lidar com efeitos posteriores a choques mentais e físicos. Depois de um acidente, um luto, de receber notícias graves, uma decepção repentina, etc. Tá? Aqueles que estão sofrendo muito e que geralmente não gostam de ser consolados, não querem ser consolados. Então, o floral é que vai dar esse consolo. Embora o ideal fosse o certo, né? O ideal seria tomá-lo logo após o acontecimento, tá certo? Ele também pode ser útil em traumas do passado, tá? Então, você está tratando uma pessoa, né? Se você é um terapeuta floral, você está tratando a pessoa e você lá, né, na conversa e tudo mais, você descobre que lá, quando ela era bem criança, ela passou por um trauma muito sério e tal, e ela traz isso para você. Você pode, então, entrar com o Star of Bethlehem, tá? Mesmo que já faça anos que isso aconteça. Por quê? Porque esse trauma, né, se não tratado, ele vai se manifestar com sintomas físicos, ok? Aqueles que sofrem podem estar em um estado paralisado, anestesiado e com sentimento de perda e de angústia. Às vezes a pessoa nem lembra desse trauma. Ela passou por aquela situação e ela não tá lembrando, tá ok? Qual é a qualidade positiva para quem então toma o Star of Bethlehem? Neutraliza o efeito do choque, seja este imediato ou do passado, e traz de volta a calma e o conforto da mente, para a mente. O Star of Bethlehem faz parte de um dos 5 componentes do Rescue Remedy. Justamente lembra que o Rescue Remedy é para aquelas situações de emergência, tá? Então ele vai estar lá. Então geralmente a situação de emergência ela pode depois trazer um trauma. Então, para aliviar os alarmes e traumas repentinos associados com situações de emergência. O Willow. O Willow é para ressentimento, mágoa e negativismo, tá ok? Voltando só um pouquinho, o Star of Bethlehem é a essência para o consolo da alma, tá? O Willow é para aquelas pessoas que remoem, sabe? Que fica remoendo, remoendo. É o Willow. Então, pessoas que se sentem injustiçadas, ficam amarguradas, com pena de si mesmas, com muita mágoa e ressentimento, tá? Sentimento de ter sido injustiçada pela vida. Eu não mereço estar passando por isso. Eu não mereço isso. Por que que isso teve que acontecer logo comigo? Tá? Então, essa é a pessoa, ela pode ser lamurienta, né, ou resmungona, vamos dizer assim, ou não. Tá? Ela pode remoer internamente e ficar remoendo aquilo internamente. Pessoas que invejam a boa sorte, a saúde e a felicidade do outro, tá ok? Mas ela
aceita, ela não tem aquela ideia do Holly que a gente viu ontem, que tem aquela inveja, que é uma pessoa vingativa, tá? Ela tem inveja, mas ela não tem essa coisa de se vingar que o Holly tem. Elas são resmungonas, irritáveis, críticas e gostam de espalhar a tristeza, tá? Aquela pessoa que você fala, não vai dar certo, né? Não adianta, não vai dar certo, eu não merecia estar passando por isso, né? Não sei por que isso vai acontecer logo comigo, tá? Mas também nós podemos, como eu já falei, o Willow quieto, né? Que fica na sua, tá? Mas tem uma grande mágoa interna, tá? Por se considerar sempre vítima e nunca estarem satisfeitas, quando elas estão doentes, elas relutam em admitir que melhoraram, tá? Então, assim, teve uma doença, já tá bom, não melhorei, não tô bem, ainda não tô bem, não. Então, ela reluta em admitir que melhorou. Olha o positivo aqui, vamos diminuir aqui, né? Olha o positivo aqui, então, do Willow. Otimismo e fé. A pessoa positiva, William, reconhece que o poder do pensamento cria suas próprias circunstâncias. Pensamento positivo, capacidade de perdoar e de esquecer injustiças passadas e desfrutar a vida, atraindo, portanto, né, condições, amizades positivas. Vai atrair coisas boas, tá? Ficar no controle do nosso destino ao invés de se considerar vítima, tá? Então é aquela pessoa assim, que nada dá certo por causa dos outros, ela fica se lamuriando. E quando ela tá no positivo, ela traz o quê? A responsabilidade para ela. Ela é dona da sua vida, tá? Ela é que é capaz de resolver os problemas da sua vida, ok? Vamos ver. Agora, nós vamos falar do Oak. Então, eu sou o tipo Oak. Não tô em desequilíbrio, tá? Tô bem equilibrado. Só para eu dar um exemplo para vocês, até pra gente rir um pouquinho. O que eu sou o Oak, que é a pessoa que nunca desiste de lutar, tá? Se eu tivesse no negativo do Oak, eu não estaria fazendo uma live sobre os florais de Bach. Eu estaria fazendo uma de manhã sobre os óleos essenciais, uma na hora do almoço sobre estética, uma de tarde como empreender, uma mais à tarde como usar os florais de Bach, né? Porque o Oak é assim, é aquele que está na luta, o que é a planta? O Oak é o carvalho, olha a frase do carvalho, ele quebra, mas não verga, tá? Não é ele não verga, como é que é? Ele verga, mas não quebra, não. Ele quebra, mas ele não verga, tá? Então é danadinho o Oak, olha lá. Pessoas naturalmente corajosas e rígidas, cuja força interior se enfraqueceu e o cansaço tomou conta. Guiadas por um forte sentimento de dever a cumprir, elas são úteis para os outros, conscientes e são fiéis. Sempre tem que cumprir o seu dever, haja o que houver. O Oak, ele não desiste. Elas não descansam enquanto há trabalho a ser feito, mas continuarão lutando mesmo muito cansadas. Pelo fato de terem uma natureza independente, a incapacidade física pode levar à frustração, depressão e outros sintomas de estresse. Então eu sempre falo assim, o meu corpo me limita, porque a minha cabeça, ela tá sempre muito, muito animada, tá ok? Então esse é o Oak. E o que aconteceu comigo por ser Oak? Trabalhando, não tem limite, né? Como diz, quebra, mas não verga, até que eu tive um infarto. E aquilo que eu já disse aqui numa das aulas, quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Eu continuo sendo Oak? Continuo, mas eu procuro estar no equilíbrio do Oak,
né? Porque esse é o meu tipo de floral. Então, quando eu começo a inventar muita coisa, aí eu já converso comigo mesmo. Ou que, calma aí, o que você tá aprontando, né? Vamos com calma, vamos aí tomar um floralzinho, vamos pensar nessa sua, na sua personalidade oak, e vamos ver como é que pode fazer para não exagerar. Então, olha quando tá em equilíbrio. A pessoa que normalmente são fortes, frequentemente são arrimo de suas famílias ou líderes de um grupo de trabalho. Elas possuem uma resistência fora do comum, persistência, paciência e reservas de energia, e podem suportar uma carga forte de estresse. O Oak restabelece a sua energia e ajuda a reconhecer que precisam de folga para descansar e tomar conta de si mesmas e de seus deveres. Então é a pessoa que aprende a pôr limite, tá? Não é muito fácil, né, a pessoa oak. Mas como todas as personalidades, quando você está em desequilíbrio, ela vai te causar problemas, ela vai te levar a as questões emocionais que vão chegar mais cedo ou mais tarde em problemas físicos, né? Lembrando que quando a gente tem uma doença física, é porque ela já atingiu o nosso emocional e o mental e o espiritual já há muito tempo, né? Então, quando ela chega no físico, é porque a gente já extrapolou bastante, né? E a pessoa oca, então, é aquela pessoa que ela morre e não para de lutar, tá? Mas então ela tem que tomar consciência de que ela precisa limite, tá ok? Crab Apple. O Crab Apple é a pessoa que tem aversão de si mesmo. Ela tem um sentimento de impureza. Eu sei que tem bastante gente aqui me assistindo que trabalha com estética, que deve vivenciar isso, que algumas clientes chegam pra gente e elas têm um problema que às vezes a gente nem percebe e aquilo tá angustiando, né? A pessoa tá agoniada com aquilo, ou porque tem uma acne, ou porque tem uma celulite, ou porque tem uma estria. Então a pessoa ela sofre muito com isso. Então olha lá, aqueles que não se sentem limpos e têm nojo de si mesmos. Os sintomas podem tomar a forma de ser obsessivo com o cuidado da casa, lavando as mãos a toda hora, ou obsessão mental em coisas triviais, cheio de manias e meticulosidade. Vêm os problemas maiores do que são. Hoje que está todo mundo lavando as mãos, né, muito mais do que o normal, por conta do coronavírus, imagine uma pessoa Crab Apple. Né, que sofrimento, o sofrimento dela é muito maior. O que eu tenho observado nas redes sociais, quando você começa a seguir algumas pessoas e observar o que elas vão postando, você vai começando a descobrir o tipo floral da pessoa. Isso é um treinamento bacana, você vai treinando, começa com seu pai, com a sua mãe, com sua família, com você mesmo. Claro, primeiro com você mesmo, né? Com a gente mesmo. E aí com as pessoas que nos cercam. Então, nesse momento que a gente está vivendo, cada pessoa tem uma atitude, porque cada uma tem uma personalidade. Então, a pessoa Crab Apple nesse momento, com certeza, é a que está mais preocupada aí de lavar a mão, de se cuidar, da questão da higiene e tudo mais, tá? Porque ela já é essa personalidade. Então, os florais para a pessoa Crab Apple é indicado para que aquelas que estão envergonhadas, tá? Por questões físicas que ela tem, tá? Ela, por exemplo, ela está se achando gorda, ela tem erupção de pele, ela não gosta da sua imagem, tá? Então elas começam a se autorreprimir por não gostar de algum aspecto físico que ela tenha. Lembra lá o pai? Ela se recrimina, né? Porque ela se culpa do que ela fez, do que os outros fizeram. O Crab Apple se culpa pela sua aparência, tá? Ela não aceita a aparência que ela tem, ok? No positivo,
aceitação de si mesmo e das imperfeições dos demais, porque ela também tem relação ao físico do outro, né? Então, a pessoa que vai sempre procurar uma pessoa bonita, né, para se relacionar, então ela tá sempre vendo imperfeição. Pessoa CREB e EI são liberais, talentosas, capazes de controlar seus pensamentos e lidar com suas dificuldades. Ver os problemas do tamanho que são. Passar a se apreciar e autoaceitação tranquila de si mesmo. Melhora a autoestima de sua imagem e clareza de seus pensamentos. André, raspei todos os pelos do braço essa semana e a barba. Hoje para não ficar contaminado. KKK. Já vai 1 litro de creme no meu caso. Vai colocando, lembra que eu já falei, vai colocando lá na caixa d'água, né? Vai pondo lá na sua caixa d'água, ok? Então, esse é o creme. Às vezes a pessoa tem tanto pavor, né, da sua aparência, que vamos chegar num caso, por exemplo, da pessoa que tem anorexia, que ela se enxerga gorda, que ela não tá bonita, e ela vai na clínica de estética, ela gasta tudo que ela tem na clínica de estética, né? Gasta mais do que tem, porque ela não tá se vendo bonita, ela não tá se gostando, então realmente é um tormento, né? Então vocês vejam assim, que todos os florais, né, quando estão em desequilíbrio, levam a pessoa a um sofrimento. Por isso que quando ela vai para o seu equilíbrio, ela deixa de ter esse sofrimento, ok? Então hoje nós falamos dos florais para as pessoas que estão em desalento e desespero, e amanhã é o nosso último grupo, que é o grupo 7, preocupação pelo bem-estar dos demais, né? Então a gente vai ver, né, que tem pessoas que é o chicory, o vervain, o vine, o beech, o rockwater. São pessoas que têm preocupação pelo bem-estar dos demais. A gente pode pensar assim, mas isso é ótimo. Mas vocês vão ver, né, que em desequilíbrio pode trazer grandes danos aí para a pessoa que tem. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Então, amanhã, todo mundo aqui, entrem lá, vamos lá, vou pôr aqui de novo o meu WhatsApp, para quem ainda não me pediu o material. Eu vou passar um link, vocês vão entrar no grupo lá temporário, que eu criei só para poder mandar o material para todo mundo ao mesmo tempo, tá ok? Então, é 998284949, DDD 41. Tá aí para vocês me mandarem. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Um beijão, até amanhã às 17h.